A gente vai falar sobre como qualificar melhor os seus clientes para aumentar as vendas. Quando a gente vai falar desse tema, a gente vai entender muito das coisas, das particularidades de como se faz uma qualificação de cliente, a diferença onde a maioria das pessoas erram na hora de qualificar cliente. A gente vai entender que a etapa de qualificação ela tem mais coisas para serem complementadas do que só qualificar. A gente vai entender os principais erros que o Neto vai comentar, que muitas pessoas entendem que qualificação ou utilizam uma metodologia para tentar qualificar, e metodologia não é qualificação. Então, se você quer entender de fato como que você vai fazer para qualificar teu cliente, você quer entender como que a qualificação de cliente vai aumentar a conversão, ou melhor, vai aumentar o volume de vendas da tua equipe, se eu fosse você, pegava papel e caneta e ficava com a gente, porque a partir de agora a gente vai falar tudo sobre qualificação de cliente. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou João Rosa. Eu sou o Matheus Marcondes. E eu sou o Neto Moura. Obrigado Neto, pelo convite. Bem-vindo ao Toca o Sino Podcast. É um prazer enorme te ter aqui para compartilhar um pouquinho da tua história. E antes de entrar em qualificação, eu vou te pedir 30 segundos para se apresentar, cara. Contar um pouquinho quem que é o Neto, por que o Neto está sentado aqui e depois eu concluo também falando por que a gente te trouxe. Bora lá. Boa. 30 segundos é pouco. São 30 Te anos. vira nos 30. São 30 anos de carreira em vendas. Comecei muito jovem, com 12 anos de idade, no interior de Minas Gerais. Meu pai era representante comercial e eu já atuava com merchan, supermercado, essas coisas. Virei representante comercial, construí minha trajetória, mas de maneira resumida. Sou o Neto Moura, estou head comercial da Prolog. Estou head. Eu fui gerente de implantação de sucesso do cliente na Exact Sales, dentre outras posições que eu ocupei na Exact, entre elas Sales Enablement. Então, nos últimos anos, especialmente nos últimos 4 anos, eu busquei me especializar em como entender vendas como processo e, principalmente, como replicar esses processos para diferentes segmentos, clientes, modelos de negócio. Então, separar a venda em cada uma das etapas é o que eu gosto de fazer. Tive o prazer, em 2022, de, numa votação popular, ser top 3 enabler do ano pela Enablement Brasil. E gosto muito de falar da ciência vendas. E vou repetir isso algumas vezes. Entenda a venda como processo. Caraca, 30 demais. Anos de vendas. É um dinossauro, João. Podemos... Caramba, temos Mateus. Mais um dinossauro que participou do Toca o Sino. Exatamente. 30 anos não é 30 dias, não é 3 meses, não é 3 anos. E a gente que já tem algum tempo de vendas, acha que já tem muita experiência quando a gente fala aí 10 anos de venda. Imagina um cara que tem 3 vezes mais o tempo que a gente tá vendendo. O Matheus nem tanto, né? O Matheus é mais novinho, tem... Quantos anos, Matheus? Eu acabei de fazer 17 agora, né? Semana passada. Sim. Por que tu riu, Neto? 17 de vendas, né? Não, 17 anos de idade. Nossa! Estou surpreso agora. Tô brincando. Mas, cara, imagina quanta coisa esse cara não testou, quanta coisa esse cara não ouviu, quanta coisa esse cara já, enfim, conheceu de cliente. Quanto que ele já vendeu também, né? Nossa. Alguns milhões. Pois é. A gente gosta muito de falar uma coisa, Neto, que tá dentro da nossa característica, né? Inclusive, te trazer aqui vai muito por conta disso. Eu sempre brinco muito com o seguinte ponto. Tudo que a gente fala, todos os nossos conteúdos, é baseado em muitas horas de bunda na cadeira e telefone na orelha. Cara, é campo de batalha. E os nossos convidados são convidados que vêm do campo de batalha para compartilhar com a gente o campo de batalha. Isso daqui, cara, teoria, livro, é muito importante. Ele valida tudo o que a gente faz. Só que o campo de batalha é o que nos dá legitimidade para vir aqui falar para um dono de empresa, falar para um gestor e até mesmo para um vendedor sobre vendas, sobre o que dá certo e o que não dá certo para nós na nossa situação. Então, cara, você estando aqui com 30 anos de bagagem, tendo vendido muitos milhões, tendo gerenciado equipes que venderam muitos milhões, ganhado os prêmios que você já ganhou, isso nos dá muita credibilidade. Então, obrigado por ter aceito o convite e bora lá falar sobre qualificação. Acho que a gente vai fazer um disclaimer aqui, trazendo um pouquinho também de um pouquinho das suas funções, um pouquinho do que você faz e, óbvio, depois a gente vai trabalhar sobre essa parte de qualificação de lead. Tá? Legal. Então, para começar, cara, vamos falar um pouquinho sobre qualificação. O que para ti é qualificação de lead e por que é importante? Qualificar a oportunidade é você separar do vendedor, né? Isso aí a gente vai falar da teoria também, a etapa inicial do processo de separar o joio do trigo. Eu, nas minhas palestras, até costumo dizer que essa geração mais jovem nunca entrou no Google e digitou o que é joio e o que é trigo. Eles falam a frase, mas nunca entenderam o que é joio, o que é trigo. O que eu separo o joio do trigo?
que esse cara tá dizendo, O que velho? esse cara tá falando, né? Separar o joio do trigo é justamente entender que o joio, ele é uma erva daninha que cresce junto com o trigo e você só vai descobrir que ele não vai dar fruto no final da vida dele. Quando o trigo tá pronto para colheita, você vai colher. Aqui é o trigo bom e aqui é o joio. Então você gastou tempo, recurso, um monte de força de trabalho naquela erva daninha que não vai te render fruto no final. A qualificação é isso, ela separa. A gente já entende logo no início do processo qual que é o perfil de cliente ideal que eu estou trabalhando, se esse lead ele vai me trazer retorno e quais são as possibilidades de evolução com ele. Então eu concentro o poder e a força do meu time de vendas onde realmente eu vou ter frutos. E aí o seu vendedor ele vai estar trabalhando com oportunidades reais de fechamento, aumentar a taxa de conversão e, consequentemente, escalar o negócio. Não, eu gosto muito desse termo que tu traz, é porque o vendedor ele vai fazer o que realmente ele gosta de fazer, que é vender. Porque quando eu coloco um vendedor para ficar qualificando o lead ou para ligar para lead desqualificado, eu tô gastando a hora mais cara da minha empresa e tô colocando esse cara num trabalho que ele não gosta de fazer. E um dos principais pontos da alta rotatividade na área comercial é porque eu pego o vendedor, cara que quer ali tá focado em fazer venda e coloco ele para prospectar, coloco ele para qualificar cliente. Esse cara cansa, esse cara se enjoa de fazer aquilo e ele vai buscar outro trampo. Com certeza, Exatamente. com certeza. Inclusive, você fez isso muito tempo e sabe, né, que o vendedor não gosta de fazer qualificação. O vendedor gosta de sentar na cadeira e vender no final das contas, porque é o que mais, digamos assim, gera resultado ao curto espaço de tempo, né? Então, é essa vitória mais rápida, digamos assim. E o João fez isso muito tempo, fazendo qualificação e fazendo venda, né, João? Fiz isso muito tempo dentro da outra empresa que eu trabalhava, mas eu tive uma experiência de trabalhar em escola de idioma, também vendi um pouco por um determinado tempo crédito consignado e lá eu tive uma experiência muito interessante. Porque assim, eu sempre brinco, né, que cara, se o cliente chegava até mim, eu era muito bom. Eu vendia, eu atendia e tudo mais. Só que quando eu tinha que ir atrás do cliente, fazer prospecção e depois qualificação desse cliente, eu não me dava bem, não me sentia confortável. E eu só fui entender de fato o que acontecia quando eu fui conhecer de fato a tal da pré-vendas. Pô, peraí. Então tem uma etapa de pré-vendas que faz só qualificação e depois tem a etapa de vendas. Interessante. Essa etapa de vendas eu gosto de fazer. Essa etapa de pré-vendas, se for só para fazer pré-vendas, beleza, mas o chato é fazer pré-vendas e depois fazer a venda. Então isso ficava um pouco chato. Eu fiz por muito tempo isso, só que com consciência. Com consciência era mais fácil, porque eu tava lá qualificando o meu próprio lead para vender. Sim. Então eu fazia a ligação de pré-vendas sem responsabilidade de vender. Opa, esse cara tem potencial. Então eu convidava ele para dar um próximo passo, que é marcar uma chamada de vídeo. E óbvio, eu fiz por alguns bons anos isso, né? 2017, 18, 19. 3 anos eu fiz isso, até dezembro de 2019, quando a gente trouxe o primeiro pré-vendedor para atuar junto comigo. Então, isso, como você falou, eu vivi muito isso. Só que o que me agoniava muito, Matheus, era quando eu trabalhei em escola de idioma, que eu tinha que fazer a prospecção, e era um saco. Só que, cara, quando chegava um cliente na escola para eu atender, eu voava, ia muito bem. É onde eu fiz as minhas vendas. Olha só que louco. Eu trabalhei alguns meses e eu fiz, acho que 12 ou 13 vendas, 12 ou 13 matrículas em 3 meses. Legal. É um número ruim. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acho que era um número ruim. Só que, olha que louco, dessas 12 ou 13 matrículas, 11 foram de alunos que chegaram na escola e uma só foi de aluno que eu consegui ativar por telefone, trazer para a escola e fechar. Então, quando chegava na escola, só que eu não podia atender todos os alunos que chegavam na escola, porque tinha uma hierarquia lá, tinha uma outra vendedora que os alunos que chegavam na escola eram só delas. Esses que eu vendia eram quando ela não estava e eu estava lá para atender. Então, eu tentava fazer um turno diferente, eu começava meio-dia até às 10 da noite, para conseguir pegar das 6 às 10, o horário que ela ia embora, para pegar esses clientes. E a maioria das minhas vendas saíram lá. Então, fazer a prospecção ou falar com um lead que não está qualificado ainda, para mim, como vendedor, era muito chato. Era muito chato. Não sei se você já teve experiência como essa, Neto. Já tive. A gente pode falar de qualificação olhando para o olhar, né, do vendedor, que é o olhar principal que a gente vai falar, mas também a qualificação pelo olhar do gestor, do próprio pré-vendedor. Todas as etapas a gente tem que estar qualificando e esquentando esse lead, dando o próximo passo. Você falou de escola, eu fui gerente do Instituto Mix de Profissões, uma escola, não era idiomas, mas era cursos profissionalizantes livres. Fiquei 9 meses com eles lá antes de ir para a RD. E foi bem legal porque eu consegui entender essa diferença do lead que era gerado pela internet, o lead que vem direto na porta da escola, a responsabilidade de fazer essa prospecção ativa. E a gente não tinha pré-vendedores, era o vendedor que era responsável por atender esse lead de embalde e também fazer a prospecção ativa. Fazia PAP, algumas coisas de evento também. E cada uma dessas experiências ensina um pouco pra gente
ainda mais. Cada perfil de cliente, cada tipo de negócio, cada modelo tem um tipo de qualificação diferente. Você precisa entender primeiro o seu modelo de negócio, qual que é o perfil de cliente que você quer atender, Boa. que tipo de perguntas eu preciso fazer para qualificar essa oportunidade e a partir daí tentar avançar para o próximo passo. Eu falo muito nas minhas palestras sobre processos, né? E o processo da jornada do cliente para adquirir um produto ou um serviço, eu acredito muito na jornada do marketing, né? Na jornada do cliente, que ele passa por aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. Sim. Ele vai passar por essas etapas, independente do seu produto ou serviço que você está vendendo. A qualificação, ela precisa entender que nem todo lead que entrou no aprendizado e descoberta vai avançar para o reconhecimento do problema. Nem todo lead que você está gerando em marketing, nem todas as pessoas que estão assistindo essa live vai falar assim, gostei, isso fala comigo. Não, mas o lead que passa para a próxima etapa é o lead que está sendo qualificado. E aqui no reconhecimento do problema, a gente precisa definir quais os critérios eu vou saber se eu vou levar ele para considerar a minha solução ou não. Porque dizer não para o cliente também é importante. Vender para todo mundo não é bom. Exatamente. A gente tem que vender para quem dá lucro e, principalmente, o cliente tem que enxergar valor na sua proposta e o que você vai entregar para ele também. Não dá pra vender pra todo mundo, no final das contas, né? Quem vende pra todo mundo vende pra ninguém, né? Não dá pra comunicar com todo mundo, ainda mais da mesma maneira. E que legal, né, cara? Imagina, o Neto, ele passou pela transição onde veio o digital, né? Então deve ter sido bem intenso isso. Mas o que eu ia falar? Que quando a gente fala sobre qualificação, é sobre elevar o nível de consciência da pessoa, independente de qualquer etapa, né? E a prospecção é uma delas, principalmente quando a gente fala sobre o outbound. Então, é uma etapa também que é importante. A gente precisa qualificar também. Tô fazendo uma prospecção, tô usando o LinkedIn, tô usando alguma ferramenta. Eu preciso qualificar também, eu preciso elevar o nível de consciência dessa pessoa, tornando o que não é claro para essa pessoa, tornando em evidência, mostrando a evidência daquilo ali. A gente pode falar sobre problema, sobre desejo, enfim, sobre muita coisa, né? Interessante que o Matheus falou sobre elevar nível de consciência, porque a gente acredita que dentro da qualificação, ou melhor, dentro de um processo de vendas, quando a gente chega na etapa de qualificação ou na etapa de pré-vendas, o objetivo não é só qualificar o lead. Eu comentei contigo que a gente acredita que tem outros objetivos dentro dessa etapa de pré-vendas. Óbvio que a gente está falando de um assunto um pouco mais amplo, não só de pré-vendas, mas dentro da própria conversa de pré-vendas, a gente fala que é qualificar, mas também esquentar esse cliente e encantar esse cliente, porque é o primeiro contato humano que ele vai ter. Mas eu queria voltar um pouquinho e nesse tema de qualificação, eu queria que você falasse para a gente, Neto, na tua concepção, o que é qualificar lead? O que é qualificar o cliente para a gente vender mais? De onde é que vem esse conceito ou para onde que leva esse conceito quando a gente está entrando no mundo das vendas? A gente até estava batendo um papo ali um pouco antes de entrar no ar e muitos conteúdos que você vai ver na internet vão falar muito sobre critérios de qualificação de uma maneira muito ampla e vão colocar metodologias de venda dentro dos critérios de qualificação. Os principais critérios de qualificação conhecidos são MEDDIC, BANT, PACT, ANUM. Existem critérios que você utiliza. Mas o critério de qualificação, necessariamente, ele precisa primeiro entender o tipo do cliente que você vai atender, ou seja, quais as necessidades desse cliente. Você pode olhar em todos esses, tem a sigla, tem o N de necessidade. Você precisa entender as dores desse cliente que você vai atender atrelada a essas necessidades e que critérios vai fazer com que se ele é um bom ou não cliente para você. E aí pode entrar time, autoridade, uma série de outras coisas. Isso olhando o conceito, né? Mas a qualificação especificamente, ele é o que separa. Eu costumo dizer que a qualificação, ela é critério de sim ou não. O cara avança ou não avança. O que isso confunde com a técnica de venda? Se eu olho uma técnica de venda, tipo o Spin Selling, que o livro está aqui, ou Challenge Sales, ou GPC-TBI, GPC-TCA, enfim, qualquer que seja a técnica, elas são técnicas que vão elevar esse nível de consciência que está dentro da qualificação, faz parte da qualificação, porém, elas não são perguntas de sim ou não. Eu posso ir trabalhando essas perguntas até levar o cliente para um processo de avançar naquela jornada que eu falei. O critério de qualificação, por isso você tem que ter as duas coisas dentro da qualificação. Eles são impeditivos ou não impeditivos. Eu vendo para você por esse motivo ou não vendo para você por esse motivo. Aí eu qualifico. Cara, eu trabalho com determinado segmento. Eu atendo esse tipo de cliente, que tem esse tipo de dor, que tem esse budget. Eu resolvo esse problema desse segmento. Eu qualifico, eu separo. Os caras que não atendem esses critérios, eu preciso descartar. Perfeito. Porque senão eu vou perder tempo com ele. Perfeito, perfeito. A gente trabalhava numa operação que a gente só atendia quem era dono de empresa, quem tinha mais de 5 funcionários, quem faturava acima de 100 mil reais. Eram critérios bem claros de qualificação. E quando a gente vai hoje desenhar a nossa metodologia, o método Toco Sino com os clientes,
O segundo pilar é cliente mesmo, né? O nome do segundo pilar é cliente. E a primeira coisa que a gente faz no pilar cliente é construir o ICP, o PIC, né? O perfil ideal de cliente. E dentro do perfil ideal de cliente, a primeira coluna, a primeira tarefa é definir quais são os critérios de qualificação, ou quais são os critérios desse cliente. Então, a gente vai entender de negócio para negócio. Tem negócio que o cliente, por exemplo, a gente tem um negócio de plano de saúde. Então, um dos critérios de qualificação daquele segmento de público que eles querem atender era se o cara tinha na convenção coletiva obrigatoriedade de plano de saúde. Se o cara não tivesse, vamos pro próximo, que aqui a gente não vai gastar tempo. Um dos outros critérios era entender se o cliente tinha mais de X vidas para receber. Porque, a gente não vai trabalhar com clientes de 5 vidas ou de 3 vidas, a gente vai trabalhar só acima de 10 vidas. Então, cada negócio vai tendo o seu critério de qualificação. Tem alguns negócios que é faturamento, tem alguns negócios que é um conjunto de informações, tem alguns negócios, por exemplo, no Talksino, se você é uma empresa hoje que tem loja física, eu não vou te vender uma consultoria. Porque, cara, eu só trabalho com quem faz inside sales, vendas por telefones. Ou não necessariamente está no digital, mas faz vendas por telefone. E aí, talvez todo mundo que faz vendas por telefone hoje deve estar no digital, né? Então, pra gente é critério. Uma vez um cliente que ele tinha uma loja de acessórios para telefone. Ele entrou em contato comigo, ele queria conversar sobre negócio. Assim, cara, eu não vou te atender porque eu não trabalho nesse nicho. Era um critério de qualificação. Boa. Exatamente. E é interessante porque a qualificação, a gente sempre fala, inclusive quando a gente está treinando novos vendedores, que a gente sempre vai trabalhar e treinar essa galera com base de 80% dos clientes que a gente vai receber. Que está muito associado com o perfil de cliente ideal. Então, 80% dos leads que a gente vai gerar vai ter esse perfil, com essas dores, com esse desejo, e vai estar buscando essa solução específica. E o restante vai ser uma coisa um pouco diversa, que tu vai ter um pouco mais, vai ter que ter o M de mercado para você poder trabalhar. E quando a gente constrói todo o processo comercial, basicamente qualificação, é conectado com o nosso perfil de cliente ideal. Mas, João, Neto, como é que é atender as pessoas? Porque, beleza, definir meu perfil de cliente ideal, que é muito importante, a gente acabou de falar sobre isso, mas como é que eu vou qualificar quem não é meu perfil de cliente ideal? Tem como fazer isso ou já de cara descarto? Como é que é esse lance de quem é o MQL, por exemplo, quem não é MQL, tem um perfil qualificado, porque tem um perfil de cliente ideal, mas tem em volta um perfil qualificado. Como é que é isso? Cara, respondendo um pouquinho, depois eu já passo a bola pro Neto. A primeira coisa é que quando a gente vai pensar em vender, a gente precisa entender, antes de entender para quem que a gente quer vender, a gente precisa ter clareza de quem a gente não vende, quem eu não ajudo. Quando eu tenho essa clareza de quem eu não ajudo, isso vai ficar dentro, só para tu entender, Neto, quando a gente faz o nosso PIC, o perfil ideal de cliente, a gente tem lá clientes ideais, clientes aceitáveis e clientes desafiadores ou clientes que eu não atendo. Então, todo mundo que tá nas primeiras 2 colunas, eu consigo atender, cara. Se o cara tá dentro de uma característica que tá na coluna vermelha, que é dentro da nossa ferramenta a coluna vermelha, eu não atendo. Então, é muito simples entender isso. Cara, se o cara não tem um critério que é fundamental para te atender, você vai dizer não, você vai descartar da melhor maneira possível, ou você pode pensar em criar um outro produto para atender aquele cara, mas de antemão, assim, de largada, eu não atendo, eu falo que não. Perfeito. Então, se o cara não tá dentro dos critérios necessários para eu conseguir gerar resultado para ele tá fora. Pode complementar, Neto. Eu concordo contigo e vou até complementar. Quando você estiver criando lá, você empresário, vendedor, enfim, estiver criando o seu critério de qualificação ou estudando algum para implementar, entenda qual faz mais sentido para você. Eu vou dar até um exemplo que a gente fez na Exact há 2 anos atrás, quando a gente estava criando, reestabelecendo o critério de qualificação, e a Exact sempre usou BUNT a vida inteira. Budget, autoridade, necessidade e tempo. E aí a gente foi entender que muitos clientes que não passavam nos critérios de budget, por vezes é porque a pergunta era feita antes de eu definir qual que era a autoridade. E aí a gente fez uma pequena alteração, virou ABNT, a autoridade veio antes para o BUNT. Ficou parecendo Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas não é, tá? A autoridade veio antes, por quê? Nós entendemos que, olhando por esse conceito de vocês, o que é um cliente ideal, o que é um cliente aceitável, por vezes o cliente ele não tem budget ainda. Estou dando um exemplo de qualificação. Mas se ele tem a autoridade, estou falando com o diretor, com o CEO da empresa, ele tem a autonomia de fazer o budget. Então, eu preciso fazer essas adaptações no meu critério de qualificação dependendo do meu modelo de negócio, para não tirar também e descartar leads que podem ser aquecidos, podem ser trabalhados. E aí você tem que ter essa média de qual que é o tempo que eu quero trabalhar com determinado tipo de lead para atingimento de meta e qual que é o volume
aceitável de leads que eu coloco para dentro do funil, que eu tenho a consciência de que ele vai demorar um pouco mais para a conversão e eu vou trabalhar esses caras também. É muito nesse critério do que é aceitável e do que é o ideal. Sim. Quando você fala do ABNT, né, trocar a autoridade antes do budget, a gente joga o budget, a pergunta para saber se o cara tem grana para investir ou não, a gente sempre joga ela mais pro final. Lá pro final. Por quê? Porque eu acredito que budget ou orçamento, ele varia muito conforme a tua necessidade. Então, a pergunta de orçamento, ela vai sendo alocada para o fim, porque eu vou trazendo consciência para esse cara de necessidade. Você com consciência nível 0, você tem orçamento 0. Você com consciência nível 5 e você começa a perceber que você já está deixando dinheiro na mesa por não ter aquela solução, o teu orçamento ele tende a aumentar também consideravelmente. Perfeito. Então, quando a gente faz o nosso processo de qualificação, eu identifico se o cliente ele tem faturamento antes, só que a pergunta para saber se ele pode investir lá no final. Então, a gente não usa uma metodologia específica para qualificação, a gente utiliza os nossos passos a passo através de CP com perguntas qualificatórias, só que a gente estabelece essa ordem de perguntas, por exemplo, se é funcionário, se é modelo de vendas, as perguntas qualificatórias, e no final eu venho com mais uma, que é a última sobre... capacidade de investimento. Você está no momento que você pode investir para ter esse resultado? Sempre a nossa última pergunta é: você está no momento que você pode investir de tanto a tanto para ter esse resultado hoje? Por que eu faço isso? Porque até aqui, desses primeiros 10 minutos de conversa, eu levantei dor, levantei desejo, levantei o que está incomodando na empresa do cara, para eu conseguir usar esse gancho no final. Boa. Porque eu perguntar, você está no momento que você pode investir 5 a 10 mil reais para ter uma consultoria? Não estou. Agora, você está no momento que você pode investir de 5 a 10 mil reais para construir uma empresa com processo comercial previsível, replicável, para conseguir estruturar a tua área comercial com metodologia, com gestão, para você conseguir contratar do jeito certo. Enfim, a dor do cara. Quando eu trago essas dores e pergunto se ele tem orçamento para isso, ele consegue enxergar um retorno. Perfeito. Então, a nossa qualificação ela é feita dessa maneira. Boa. E interessante porque essa qualificação ela tem que ser feita com perguntas estratégicas, né? Perguntas intencionais para poder extrair o que eu quero do meu cliente. De novo, ICP. Mas é interessante, né? Porque a gente, inclusive, falou no podcast, não lembro exatamente sobre o que a gente estava falando, mas sobre falar preço na qualificação. Antes de você falar preço, você tem que gerar valor suficiente para chegar nessa etapa, né? Então é normal que seja mais próximo ao final da conversa. E aí agora virou uma chave, eu acabei me lembrando, né? De um caso que a gente estava conversando com a Maia e com o Thales sobre qualificação. E a gente tem que ter, sim, uma linha tênue, a gente percorrer essa linha tênue, a gente conseguir qualificar bem as pessoas para trazer potenciais clientes para dentro de casa, mas também a gente não pode ser muito criterioso para você acabar perdendo venda. Como é que é isso? Boa. Eu tenho um conceito que eu acredito bastante, que é para quem não percebeu o valor, R$1 é caro, independente de qual que seja o produto ou o serviço. Quando a gente fala de perguntas de preço, né, perguntar sobre capacidade de investimento, sobre budget, muita gente, na maioria das vezes, acha que precisa perguntar para o cliente especificamente: você tem capacidade de investir 14 mil reais na minha solução? Não necessariamente. Sim. Validação de budget pode ser feita por diversas formas. Vamos supor que você está lidando com uma empresa que tem um modelo de venda de recorrência, SaaS, enfim, site sales, qualquer que seja o modelo. Que outras perguntas eu posso fazer para entender se esse lead tem capacidade de investimento e depois eu valido o quanto... Aí eu vou gerar valor e depois eu pergunto quanto isso é prioridade para ele. Posso perguntar para ele que ferramenta que ele usa, que tipo de ferramentas ele tem contratada, qual que é o processo de venda dele, qual que é o ticket médio dele, qual que é o ciclo médio de negociação desse cara, qual que foi o atingimento de meta dos últimos meses. São todas perguntas que indicam budget. Sim. Se o cara fala para mim que tem um ticket médio de 10 mil, faz 100 mil vendas por mês, usa HubSpot, tô dando um exemplo. Eu consigo mapear, inclusive pelo tamanho do time, eu tenho 10 vendedores em site sales, 20 pré-vendedores. Eu já estou validando que ele tem capacidade de investimento. Aí cabe ao qualificador, que é o pré-vendedor ou o vendedor, a gente vai separar isso em níveis de qualificação, né? Porque a qualificação também acontece durante o processo de venda. Ou entender somente no processo de venda. Ou somente no processo de venda. É entender a capacidade dele de gerar valor suficiente para ele priorizar essa solução. Aí ele faz acontecer o budget. Ele faz surgir de onde for necessário. Não, muito bom, porque são todas essas perguntas que identificam o budget, identificam o orçamento do cliente, né? Então, perguntas como você trouxe, número de funcionários, a gente consegue... Eu falo isso muito bom porque a gente usava muito essa lógica. Peraí, se o cara tem 10 funcionários,
ele tem condição de investir isso aqui. Aí a gente perguntava, meu, quanto é que você tá faturando? Quanto você faturou no último ano? Quanto você faturou no último mês? Pô, se o cara fatura de X a X, peraí. Esse investimento que ele tem que fazer mensal aqui de R$ 1.500 representa menos de 1% do faturamento dele. Então, peraí, esse cara, por mais que ele esteja no vermelho, esse cara ele consegue investir isso daqui para ter resultado. Então, a gente vai traduzindo algumas respostas dos clientes que não é direta, você quer investir tanto a tanto, para entender se esse cara está no momento de investimento mesmo. Exatamente. Legal. E isso fomenta muito o que a gente fala sobre ter conhecimento, você se aprofundar, né? Ter o M de... A gente fala sobre o CMS, que é conexão, mercado e script. E o M de mercado é exatamente sobre isso. Você conseguir conversar com todos os tipos de cliente, ou o maior número de possíveis de clientes possíveis, de vários segmentos, vários nichos, e isso fomenta muito. A gente precisa estar a todo momento se desenvolvendo, a todo momento estudando, para poder atender todo esse tipo de cliente. Cliente do nicho de software, cliente do nicho, sei lá, de educação empresarial, enfim. Então você precisa estudar para poder entender as dores principais desse público e qual que vai ser, por exemplo, a metodologia que você vai aplicar para esse tipo de perfil de cliente. E é muito importante, para quem não tem uma consultoria, procurar alguém para auxiliar, para ajudar a definir isso, porque a maioria dos empresários que eu converso muitas vezes confunde essa etapa inicial, né, de como que eu vou planejar o meu processo de venda, como que eu vou estabelecer os meus critérios de qualificação, e muitos confundem público-alvo com ICP, ICP com persona. Isso acontece praticamente toda semana quando eu converso com clientes diferentes, em consultoria. Aí você pergunta pro cara qual que é a sua persona, ele traz todo o ICP. Você pergunta pro cara qual que é o seu ICP, ele traz informações de público-alvo. Então, assim, se você não tiver muito claro qual que é meu público-alvo, dentro desse público-alvo, qual que é o meu perfil de cliente ideal? Porque nem todo mundo que eu alcanço é um cliente ideal para mim. Aqui eu já estou começando a trabalhar com qualificação. Dentro desse perfil de cliente ideal, quais são as personas que eu vou trabalhar, mapeadas essas personas, o que gera valor para cada uma delas. Aí eu consigo estruturar um processo de qualificação. Porque eu estou atuando na geração da demanda, marketing é a capacidade de gerar reuniões relevantes, qualificadas. Então eu trabalho com essa geração a partir do meu público-alvo, segmento, filtro isso a partir do meu perfil de cliente ideal e gero o valor a partir do atingimento da persona que eu estou conversando com ela. A gente podia traduzir isso da melhor maneira para o nosso ouvinte aqui, que é trazendo um próprio exemplo, né? Eu vou tentar trazer um exemplo do Toco Sino e você vai me ajudando nessa rota. Então, olha só, o nosso público-alvo é a galera que faz inside sales. O pessoal é todo mundo que vende e trabalha com metodologia ou com vendas dentro de casa por telefone ou por chamada de vídeo. Esse é o nosso público-alvo. Perfeito. Quando eu vou olhar o meu ICP está muito voltado para quem faz isso dentro do mercado digital. Então, quem trabalha com mentoria, consultoria e treinamento dentro do mercado digital, que vende infoproduto ou trabalha na área de educação do mercado digital, esse é o meu ICP, é meu perfil de cliente ideal, a gente sabe. Então, a gente tem N clientes aqui, Thales e Mai, Reglife, o GPS que a gente já atendeu, tem N clientes que, agora o Corpo Explica, o Eduardo Valério, que era consultoria com farmácia iniciável, todos os nossos clientes eles estão no ramo da educação dentro do marketing digital. Isso daqui é o nosso ICP. E aí a gente vai começar a ter as personas, que é o cara que tá com uma dor mais específica em contratação, ou é o cara, por exemplo, o cara que tá do zero. Esse cara ele quer estruturar um time comercial do zero. Essa aqui ele vai entrar um pouco na minha persona. Então, ele tem essa dor, ele não sabe como contratar, ele não sabe como desenvolver, ele não sabe como definir, sei lá, comissionamento. Ele tá do zero na área comercial. Aí eu tenho uma outra persona, um cara que já tem um time, só que ele tem vendedor estrela, ele não tem o processo definido, ele não tem as coisas estruturadas, ele quer estruturar tudo isso para poder escalar. Então, aqui eu tenho duas personas diferentes. Eu tenho um perfil de cliente ideal, que é a galera que está no marketing digital e trabalha com educação, e eu tenho meu público-alvo, que é todo mundo que trabalha com inside sales, com vendas por telefone. Seria isso? Exatamente isso. Você pode, obviamente, trazer isso de maneira um pouco mais técnica e falar assim, para a definição do ICP eu preciso analisar histórico dos clientes, ticket médio que esse cliente me trouxe, tempo de duração, LTV, tudo. Existem muitos critérios técnicos, mas é exatamente essa a descrição. E aí, avaliou esses critérios com base na sua base, olha para trás. Antes de olhar para frente, eu olho para trás. Perfeito. Cara, o que trouxe resultado dentro do meu público-alvo? Quem mais converteu? Quem converteu mais rápido? Quem me trouxe mais lucro? Qual que é o custo de aquisição de cliente? Olhei para isso, ok, agora olho para frente. Olha assim, tá, e qual que é o LTV desses clientes? Quanto tempo? Qual que é o retorno que eles me trazem? Pronto, defini meu ICP. Esses caras aqui me dão um resultado. Quem é que dá mais resultado?
quem custa barato, o custo de aquisição é barato, contrata rápido, ele não toma muito tempo do vendedor e fica mais tempo, de maneira bem resumida. Esse é o cliente que todo mundo quer. Quem não quer um cliente que é barato de adquirir, contrata rápido, paga certinho e não cancela. Todo mundo quer esse tipo de cliente. Aí você vai mapear as personas, exatamente como você trouxe. Só que aí personifica. Em vez de você só colocar, você que está assistindo a gente agora e tal, não sei para que câmera que eu olho. Tanto faz. Você que está assistindo a gente agora, que está construindo a sua persona, personifica essa persona. Coloca, cara, eu não vou falar com empresários e tal. Cara, eu vou falar com o João. Ele tem 33 anos, é de Florianópolis. Legal. Trabalha Tem na 28. trabalhando 28 anos. É porque o 33 é a idade de Cristo, a gente sempre solta 33 para não errar. Mas eu tenho 28. 28 anos, trabalha numa startup, quais são as necessidades dele, quais os hobbies que ele pratica. Isso alinha toda a comunicação e o discurso que o seu pré-vendedor, o seu vendedor vai usar. Porque na hora que eu estiver conversando, eu tenho que falar de igual para essa pessoa. Eu tenho que alinhar a minha justamente para ter aquela elevação de nível de consciência. Criar uma conexão real. E criar uma conexão faz parte da qualificação. E se o seu pré-vendedor, se o seu vendedor, se você que está assistindo a gente que é vendedor, não sabe o que o seu cliente gosta, como ele fala, como ele se comunica, você não vai conseguir criar essa conexão com ele. Não, com certeza. A gente brinca, né, que quando a gente tem uma ferramenta muito legal que engloba 6 pontos muito bacanas, que é informação sobre o briefing do produto, briefing da persona, objeções universais, proposta única de vendas e objeções e contra-objeções. A gente tem, e também tem a etapa do produto, que é para quem o produto serve, para quem o produto não serve. É um canvas que a gente faz bem legal, tudo com a ajuda de IA. E a gente brinca que quando eu construo esse canvas baseado em mapa da empatia ICP, eu vou conhecer quem que é o cara que está por trás da ligação. Não é mais o lead, é o cara que está por trás. Como que ele sente, qual que é o sentimento, o que ele está passando, como que é a vida dele agora, como que esse cara tá vivendo, quais são os sentimentos, os desejos deles internos. E quando eu conheço isso, eu vou falar com esse cara, a sensação que ele vai ter é, caramba, parece que tem uma câmera aqui dentro. Como é que você sabe como que está acontecendo isso com a minha vida? Porque a gente estudou sobre ele. E o papel do vendedor, o papel do pré-vendedor, o papel do processo comercial é estudar tanto sobre o cliente que a gente vai falar com várias pessoas que têm as mesmas dores, os mesmos desejos, e vai parecer sempre que eu estou falando de maneira individual com esse cara. Só que não, eu tô falando de maneira ampla. De personalização em massa. É. Eu gosto muito de falar esse termo, assim, de, cara, o pré-vendedor e o vendedor, ele não precisa saber exatamente, estudar exatamente cada cliente, não. Ele entende a partir da persona que foi mapeada, o que nessa persona vai atingir o máximo de pessoas possível. E aí você consegue, tu usou a palavra que eu amo, que é processo, né? Costumo dizer que o processo estabelece o padrão. Ferramenta protege o padrão. Então, através do processo, eu Já patenteou essa frase, não? Vou patentear. Vai? Eu, durante anos, anota, claro. Durante anos, eu usei essa frase errada, que é engraçado. Inclusive, em outros podcasts, eu falava processo protege padrão. Durante anos eu falei isso. E tá gravado, tem na internet e tal. E aí, um belo dia, num insight, tava eu, o Theo Orozco, CEO da Exact Sales, e mais uma galera conversando. E a gente, falando diversos assuntos, ele falou assim, eu escutei você falando uma frase, e a gente começou a trocar sobre isso. Aí eu falei assim, refleti, falei assim, mas se a gente pensar direito, não é o processo que protege o padrão. Não adianta nada você ter um processo super bem estabelecido e o seu time não cumprir. O seu pré-vendedor não seguir, ele não fazer as perguntas corretas, colocar as frases certas, colocar as respostas no local correto. Então, o processo, ele estabelece o padrão. Quem protege o padrão é a ferramenta. Perfeito. É a ferramenta configurada que vai proteger o padrão. Não entra aí, não registra a minha frase. Muito tarde já era, foi. Porque assim, com ferramentas protegendo esse processo, você vai ter padrão de entender e comparar as ligações, comparar a evolução do processo, entender o que cada pessoa está fazendo e evoluir. O Sales Enablement faz muito isso. Ela compara o curva A, o curva B e o curva C. Então, eu pego o cara que está na curva A e eu preciso replicar esse conhecimento. Eu faço isso como? Ferramenta. Porque eu consigo fazer essa personalização em massa. Eu consigo personalizar e-mail em massa, abordagem em massa. Então, toda vez que você for abordar um determinado segmento, eu sei quais são as dores, quem são as pessoas que eu abordo, como que eu me comunico, qual que é o linguajar. Às vezes, uma palavra que você usa ao conversar com o lead pode ser a diferença entre você ganhar ou perder aquela call. E se você tem isso registrado e mapeado e constituído por um processo e protegido por uma ferramenta, as chances de você aumentar a taxa de conversão só aumentam. Muito legal. Aqui no Toxina, inclusive, a gente começou uma prática recente
recente, mais ou menos uns 3 meses, que é apresentar para todo o time, principalmente quando a gente atende uma nova operação, apresentar todo esse material que a gente gera, ICP, comportamento, enfim, todo esse Canva, toda essa parte de ferramenta de comportamento desse potencial cliente, apresentar para o time comercial, apresentar para os vendedores, para que eles já entendam e já saibam com quem que eles vão lidar, com que tipo de comportamento eles vão atuar, né, no dia a dia, no campo de batalha. Muito interessante. Eu quero trazer um outro tema que, enfim, o Neto lhe trouxe, né, a questão do processo, enfim, toda a parte da qualificação em ter um processo, e é muito interessante porque quando a gente coloca várias pessoas para conversar com um potencial cliente, com um perfil de cliente ideal, a gente tem um processo em que todo mundo faz as mesmas coisas, e enfim, é um desafio também da parte da liderança, fazer com que todo mundo siga os processos no dia a dia, para ter um parâmetro de comparação, digamos assim, né, e até você trouxe, né, então quando tem uma pessoa que está com uma curva A e a pessoa que está com curva B, como é que eu vou fazer para que o vendedor A consiga ter os mesmos resultados, ou que a gente consiga replicar os processos de quem está tendo resultado para quem não está tão bem assim. E é muito interessante porque quando a gente tem um processo de qualificação, um processo onde todo mundo segue isso, onde a gente tem uma ferramenta que nos ajuda, a gente consegue tirar muita informação também do que vem. Então, por exemplo, no processo de qualificação, eu percebo ali que eu tenho, por exemplo, a pergunta de faturamento. Eu começo a entender e usar a inteligência de vendas a nosso favor. Porque eu começo a ver, poxa, por exemplo, entraram 100 leads, 100 potenciais clientes. Desses 100, 50 me falaram que faturam entre 1 milhão e 2 milhões ano. E 25 me falou que fatura 5 milhões ano. E outro 25 falou que fatura 100 milhões ano, por exemplo. Então eu começo a usar isso que eu recebo na ponta, no comercial, a nosso favor. E eu começo a ajustar isso no marketing também. Eu começo a afiar, apertar esse parafuso e me posicionar diferente também no marketing. É isso ou viagem na maionese? Não, cara, eu acho que todas essas informações coletadas nesse período de qualificação, elas são fundamentais para retroalimentar o time de marketing, para que eles lá produzam as campanhas necessárias para ajustar a entrada de lead. É o que a gente fala, a conexão entre marketing e comercial, ela acontece muito por conta do time de qualificação. É o time de pré-vendas ou o time de qualificação que vai fazer a passagem de bastão vai receber o bastão do marketing e vai passar para o comercial. Então, ele interliga as duas pontas e ele é responsável direto para coletar todas essas informações, jogar para o marketing, para retroalimentar o marketing, para receber novos leads, entender como é que estão esses novos leads, jogar para o marketing de novo, para sempre setar o marketing da melhor operação ou da melhor forma de captar o lead. Eu lembro que, e até hoje a gente faz, quando a gente faz reunião de marketing ou de marketing comercial, reunião de Marcom, eu trazia um pré-vendedor para ele falar como que está a situação do lead. Então, por muito tempo dentro da operação, quando a gente tinha um time bem grande, tanto time grande de marketing quanto time comercial grande, era o pré-vendedor que estava lá para falar como é que estava a situação do lead. Porque ele estava em contato o tempo inteiro com o lead. Boa. E aí a gente fazia, enfim, com até mesmo a ajuda da ferramenta de radar que a gente construiu, a gente monitorava todos os números, etapa por etapa. Então, por exemplo, na semana 1 a gente recebeu o número X de leads, a gente qualificou um número Y e agendou um número lá. Na semana seguinte, a gente recebeu a mesma quantidade de lead, a gente qualificou todo mundo da mesma maneira, manteve a mesma taxa de conversão da etapa, mas a gente percebeu que a gente estava qualificando menos. A gente, em vez de agendar mais, a gente começou a descartar mais. Aí, semanalmente, na reunião de Marcom, a gente levava todos os números, principalmente os motivos de descarte, para entender e mostrar para o marketing. Essa semana eu descartei mais pessoas por motivo X. O que está acontecendo? Será que você está usando alguma campanha que está atingindo um público específico? Então é sobre isso que o João falou. É usar as informações do time comercial para também nutrir a equipe de marketing. Mas para isso acontecer tem que ter muito bem alinhado um processo, uma reunião, alguma coisa que tenha essa conexão, né? E a ferramenta. E a ferramenta. Proteger o processo. Porque Exatamente. sem a ferramenta eu não consigo Não tem como. ter todas essas informações. Cara, essa tua frase foi fantástica. Eu vou Patentear? utilizar... Eu vou utilizar e te referenciar, porque é uma frase assim que a gente está passando por alguns momentos de transição com alguns clientes que a gente incentiva sempre eles a terem CRM. E alguns ainda são um pouco reticentes, alguns ainda não entendem a importância. E a gente fala, a gente está construindo todo o processo. E eu brinco, né? E falo o seguinte, cara, vender vai tirar receita, fazer gestão comercial vai tirar escala. Então, quando a gente tem essa frase muito forte, muito setada, para fazer gestão comercial precisa de ferramenta, velho.
A gente pode ser até o Excel como ferramenta, mas eu preciso da ferramenta. Eu preciso tirar do papel de pão e colocar em algum lugar que eu possa monitorar, tirar dados, extrair relatórios, ou construir e produzir os dados dos relatórios. Essa tua frase me apaixonei, assim. Por isso que quanto mais a gente vive, quanto mais a gente vê as coisas acontecendo, mais a gente vê as empresas, enfim, grandes startups apostando em pessoas de dados, né? Porque os dados é uma riqueza enorme, né? Vale mais do que petróleo. Exatamente. Cresceu muito o setor de dados, de ops dentro das empresas. E eu falo muito que o melhor CRM que você, gestor, que está assistindo, a gente pode contratar é aquele que o seu time adotou. Independente de qual que for o CRM. Porque, venhamos e convenhamos, o podcast Sam Toca o Sino e tem muito vendedor e pré-vendedor assistindo agora. Eles odeiam ferramenta. Nós odiamos ferramenta. Não é gostoso, não é legal de mexer e ficar preenchendo tudo que você fala o tempo inteiro. Então, o que o gestor e o pré-vendedor tem que ter? Primeiro, a consciência de que seguir o processo é importante. Sem processo, não adianta, não vai vender. O que vende é o processo. É a primeira coisa que a gente tem que ter consciência. Preencher a ferramenta faz parte do processo. Você tem que preencher. E quando você, gestor, estiver configurando a ferramenta, e principalmente um erro da maioria dos gestores, é não vender a ferramenta para o time. Ele impõe a ferramenta. Ele chega para o time e fala assim, a partir de agora, esse CRM eu quero que vocês usem. Por quê? Porque eu preciso. Tá errado. O vendedor e o pré-vendedor ele tem que entender que a ferramenta trabalha para ele. É a ferramenta que vai me retroalimentar com os dados necessários para que eu consiga entender onde eu preciso ajustar o meu critério de qualificação para que eu consiga melhorar a taxa de conversão. E cada uma dessas etapas precisam ser metrificadas. Exatamente. Qual que é a minha taxa de conversão de lead para MQL? Qual que é a minha taxa de conversão de MQL para PQL, se for o caso? E aí eu vou citar dezenas de siglas aqui. Você está olhando para, por exemplo, qual que é a taxa de leads que foram aceitos na conexão telefônica. Porque às vezes você gera um monte de lead inbound e o telefone que tá errado. Então, esses teleprospecting accepted leads, que é também, cara, tá funcionando? Como é que é? Teleprospecting accepted lead. A gente olha muito para sales accepted lead. E eu paro de olhar para os leads da teleprospecção. Os leads que eu tô recebendo de marketing, quando eu ligo, o número existe? O cara me atende? A gente olha muito para a ponta do que o vendedor está aceitando e muitas vezes não olha para o pré-vendedor. A qualidade do insumo que o marketing está entregando para esse cara. Olhei para isso, estou conectando, agora como que eu consigo pegar esse cara e transformar ele num lead que foi qualificado pela pré-venda, que é um PSQL. Ele é Pre-Sales Qualified Lead. Ok, qualifiquei pela pré-venda. A partir daí eu envio ele para o time de vendas. Aí eu vou avaliar o quê? Sales Accepted Lead. O lead está sendo aceito por vendas, ele atendeu os critérios objetivos de qualificação, tudo isso só uma ferramenta vai te entregar. Exatamente. A partir do momento que eu aceitei, eu vou avançar. E aí, ele foi qualificado por vendas também? Porque uma coisa é pré-vendas qualificar, outra coisa é vendas qualificar. Que aí vendas que vai avaliar timing de negociação. Esses ajustes são feitos dentro da vendas. Lá no pitch de vendas é que é feito. Boa. E aí, quando a gente olha dentro dessas etapas que a gente está fazendo desse processo, não tem como você metrificar isso se você não tiver critérios objetivos. E aí, muito gestor deixa campo aberto. Eu vou colocar lá, escreva aqui para mim. Aí não tem ferramenta que dê jeito. Sente, estabeleça o seu processo e coloque o máximo de objetividade possível nos critérios de qualificação. Se eu vou mover de uma etapa para outra, a opinião do pré-vendedor, do vendedor, não é processo. Então, qualifica o que exclui, o que não exclui e quais são caixa de seleção. Aí o cara vai adotar a ferramenta. Porque eu vou clicar, ó, é isso, vai. Eu não preciso ficar detalhando tudo. O detalhamento vem na observação. É uma etapa essencial, crucial, onde eu estou passando a minha percepção na passagem de bastão, quando eu vou fazer lá a passagem de bastão. Agora, os critérios eles precisam ser objetivos. Aí eu consigo metrificar todos os leads que vieram do marketing com esse critério, com o telefone assim, que tinham essa determinada dor assim, a taxa de conversão desse lead é maior. Eu retroalimento o marketing e falo, quero falar mais com esses caras. Boa. Porque é esses caras que tá convertendo mais rápido em vendas. Ô Neto, tu falou, né, um negócio que as pessoas não gostam de ferramenta. Eu até diria um pouco diferente. As pessoas, elas são resistentes à mudança, né? Então, às vezes a pessoa não tá nem usando, tá usando planilhas de Excel. Zilhões de planilhas de Excel e tá feliz ali. E aí vem um CRM, vem um software e a pessoa acha, meu Deus, agora deu ruim.
tá tão acostumada, tá tão confortável preencher 35 planilhas todo dia de manhã, que acaba que acha que um software é uma coisa muito mais complicada. E a verdade é o contrário. A tecnologia, ela vem para nos ajudar. E é interessante como a venda, ela tá presente no nosso dia a dia, porque tudo é como eu vendo as coisas para as pessoas. Se eu vender pro meu time, e isso é muito mais cultural, de eu vender algo pro meu time mostrando como vai funcionar, que vem para nos ajudar, que vem para mostrar dados, que vem para estabelecer uma inteligência comercial, a margem do time aceitar aquilo, comprar a ideia e usar no dia a dia é muito maior do que simplesmente, como você falou, impor algo para o time fazer. E essa semana eu abri uma caixinha de pergunta para falar sobre o CRM. A gente estava fazendo uma movimentação de CRM para um cliente nosso. E eu abri uma caixinha de pergunta para a galera falar os principais desafios. E um deles foi exatamente esse: como fazer com que o meu time siga os processos e preencha o CRM. E qual que foi a resposta? Isso é muito cultural, seguir os processos. Porque, claro, vai muito de como você vende para as pessoas do teu time, mas precisa de um acompanhamento, é um trabalho de formiguinha do dia a dia, acompanhando para entender se as pessoas estão seguindo fielmente os processos, porque o verbo não é confiar, é conferir. E também dando os feedbacks no dia a dia, né? E, poxa, você preencheu assim, não é assim, é assado. Mas precisa de uma liderança forte, uma pessoa que acompanhe, que ajude, que auxilie as pessoas, que elas não fiquem sem uma ajuda, um suporte no dia a dia. Porque é algo novo. É comum que as pessoas tenham desafios, que as pessoas tenham dificuldade de preencher no dia a dia. É uma ferramenta que elas não conheciam. Mas se você tem uma pessoa que vai ajudar essa galera, esse time no dia a dia, torna um trabalho que depois de um tempo as pessoas vão saber como preencher e vão preencher corretamente um CRM. Muito interessante isso que você trouxe agora, por exemplo, num script de vendas, num script de qualificação ou num roteiro de qualificação. Eu ter perguntas onde eu tenho selecionáveis lá, respostas selecionáveis, isso gera dados pra gente, né? E eu lembro muito bem, inclusive, quando a gente usou a Exact, a gente tinha esse desafio, tirar o que é, como é que é a palavra? Não é perceptivo, quando a gente tirar tinha o lá... que é subjetivo Exatamente. e transformar em E objetivo. objetivo. Tirar o que é subjetivo e construir perguntas objetivas, onde a gente vai conseguir extrair dados disso. Mas, de novo, é engraçado, a gente faz um looping. Isso está muito atrelado ao comportamento do meu cliente. Quando eu tenho uma construção muito bem feita de perfil de cliente ideal, eu sei qual que vai ser o comportamento dele nas vendas. E aí eu vou saber e vou estar preparado para receber o tipo de resposta. E as perguntas, claro, elas são intencionais. Eu vou perguntar pro Neto, você tem processo? O Neto vai falar sim ou não, mas porque eu quero extrair isso do Neto. Então, as perguntas, elas 100% intencional. Isso vai muito do gestor, tá? Esse é o papel do gestor. Uhum. O gestor muitas vezes confunde informação com dado e ele mete um monte de campo aberto e o vendedor odeia isso. Cara, informação é necessária, precisamos, ela tem que ter. Mas eu só consigo ter dados se eles forem objetivos. Às vezes tu tá lá preenchendo uma planilha, o seu CRM, alguma coisa, se o cara coloca uma letra maiúscula no lugar da maiúscula, uma vírgula a mais, você já não tem mais dados, você não consegue transformar isso para uma análise em escala. Então transforma esse subjetivo no objetivo, como vocês disseram, para você ter dados e avaliar estatisticamente qual que é o melhor resultado. Isso é muito importante. Perfeito. E quanto a vender o CRM, a melhor maneira de vender o CRM é com resultado. Então, você, gestor que está assistindo a gente aí, a melhor forma de vender um CRM é com resultado. Como é que eu vendo um CRM com resultado? Pega o teu time, escolhe o vendedor que mais segue processo e dá para ele um reconhecimento pelo processo. Mostra para o resto do time o resultado que ele está tendo por seguir o processo. Quais são as taxas de conversão, tudo que você está fazendo. E o resto vai querer copiar este cara, espelhar nele o resultado que ele está tendo. E aí você consegue vender essa ideia do time. Por último, precisamos todos ser líderes, mas precisamos ser gestores também. E eu costumo dizer, e a galera lá da Exact, que foi gerida por mim nos últimos anos, uma frase que eu falava que o processo ele é inegociável. E falava com o meu time todos os dias, eu não negocio o processo. O processo é esse, ele tem que ser seguido. E aí o pessoal, os novos, às vezes se assustavam com isso. Mas você não é aberto a melhorias? Eu falei, não, eu sou super aberto a melhorias. Se for necessário, a gente revê o processo. Perfeito. Então, as sugestões de melhoria que vêm, elas são para rever o processo, mas nunca para burlar o processo ou deixar de executar. Enquanto o processo for esse, a gente vai seguir. Corta essa parte do podcast e coloca isso aqui em looping o tempo inteiro. Cara, você descreve muito das coisas que a gente acredita que, assim... que, assim, pra mim... não é só pra mim, né? Mas pra muita gente, dentro da minha própria palestra, eu falo muito sobre isso, que vendas são processos. Inclusive, tem um cara que escreveu o livro A Bíblia de Vendas, chamado Jeffrey Gitomer, que ele fala exatamente isso, que se eu pudesse explicar em poucas palavras o que são vendas, vendas são processos. Siga o processo, você terá resultado. Deixe de seguir o processo e você não venderá.
Ponto. E quando você traz todos esses argumentos, toda essa conexão para transcrever que venda é processo, isso me deixa muito feliz, muito conectado com as tuas crenças, sabe? Então, para mim é muito importante isso. Trazer pessoas que, por mais que a gente diverge em alguns pontos, a gente estava conversando ali, cara, isso daqui é lei, sabe? É lei e transcendeu qualquer opinião. Vendas são processos e a gente tem que transformar a vendas com ciências, com dados, para conseguir deixar ela cada vez melhor, né? Putz, muito escalável. foda. Escalável. Pegando né? esse gancho que você falou, João, interessante, né? Porque o Neto, ele trouxe, né? Pode acontecer do time vir trazer, eu quero mudar o script, por que a gente não melhora o processo? E toda melhoria, ela é bem-vinda, né? Mas tudo precisa de análise. E é muito importante trabalhar isso com o time, essa maturidade, sempre trazer dados e fatos. Poxa, o Neto, essa semana, cara, eu tava fazendo pré-venda, tô dando um exemplo aqui, tá? Neto, essa semana eu tava fazendo pré-venda e, cara, tive um monte de lead que falou pra mim que não podia investir, cara. Será que tá acontecendo alguma coisa e tal? Tá, mas esse monte é quantos? Né? Porque às vezes é uma coisa que tá muito na tua cabeça, mas é o normal, assim, né? Dos leads. Então é trabalhar essa maturidade com o time, de sempre trabalhar em cima de dados e fatos. E claro, para que você estimule teu time ainda mais a ter base teórica. Cara, é muito importante o teu time ele estudar, se desenvolver, para que quanto mais eles tenham conhecimento, mais eles vão começar a perceber coisas no dia a dia, no campo de batalha, que você não vai conseguir perceber. E eles vão trazer sugestões de melhoria com base teórica, com base de onde tirar. E não um achismo. Eu acho que pode ser assim. Tá, mas você acha por quê? Por causa de uma experiência ruim? Exatamente. Porque o processo ele tá ali, o processo ele tem uma metodologia por trás, ele tem regras por trás. Então, ele existe por um motivo. Então, não é por conta de um atendimento ruim ou de 2, 3 leads que você atendeu que falaram uma coisa pra você que vai virar processo, né? Mas é muito mais trabalhando essa maturidade e o M de mercado de novo, para que a equipe se desenvolva a todo momento. Eu ouvi uma frase de um gestor alguns anos atrás, e me marcou bastante, eu não vou falar quem foi, mas ele falou assim, sem dados você é só mais uma pessoa com opinião. Isso Boa. me marcou, sabe, de verdade, e depois disso eu comecei a entender cada vez mais a importância dos dados no processo de tomada de decisão. Porque o que acontece? Nós estamos no setor comercial. Dentro de uma organização, dentro de uma empresa, é o setor mais exigido. Então, nós precisamos de um volume de atividades, um volume de tratativas, porque nós trabalhamos com taxa de conversão. E cada negócio, sei lá, tem negócios que tem 60%, 70%, 80%, tem negócios que tem 5%, 6%, 4%, e tá tudo bem. Qual que é o seu modelo de negócio? Entende o seu cliente, a gente não vai voltar no que a gente já falou lá atrás. Mas olhando para isso, muitas vezes as empresas, ao olhar para o volume de oportunidades, o pré-vendedor, o vendedor, a partir de uma experiência ruim, ele cria um filtro, um paradigma, e a partir desse filtro ele começa a enxergar todos os clientes daquela forma. E ele fala, todo cliente que é do segmento X é ruim, eu não vendo. Eu gosto muito da metodologia MTSP, Mentalidade, Técnica, Discurso e Processo, para avaliar um processo de um pré-vendedor ou de um vendedor. E a mentalidade é o principal porque a gente tende a colocar para fora as coisas que a gente acredita. Ele vai criando essa verdade na cabeça dele e a partir de uma experiência ruim, todo cliente que entra, ele já está com essa percepção. Você percebe pelo tom de voz, pela forma com que ele contorna as objeções, que ele não quer atender aquele cliente, porque ele acredita de verdade que aquele cliente é ruim. Toda vez que eu atendo determinado segmento, eu não vendo. Outro comportamento contrário também acontece. Não sei se vocês já perceberam, em operações grandes, conexão entre pré-vendedor e vendedor. Quando um vendedor acredita que todo negócio que vem de tal pré-vendedor eu fecho, esse cara é bom de qualificar. Ele cria essa verdade na cabeça dele e para ele todo negócio que vem ele fecha. Ele realmente fecha. Mas na verdade foi uma construção, pessoal. Ele muda o tom de voz, ele contorna mais a objeção, ele briga mais pelo negócio porque ele acredita naquilo como verdade. Boa. E aí essas construções vão determinando e quando na verdade não é. É só ele deixou de seguir o processo porque ele acreditava que por esse ou aquele motivo, aquele lead não ia avançar. Aí tem que mostrar dados para ele. É a nossa mente inconsciente trabalhando, né? Exatamente. Porque a gente tá lendo um livro que se chama Objeções, do Jeff Blount. Muito bom. E a gente tá fazendo um cumbuca com um cliente nosso. E é muito interessante porque a gente gravou esse tempo atrás um podcast com o Bruno Tenfin, falando sobre o poder da mente inconsciente e tudo mais, né? E é exatamente sobre isso. Tem muito vendedor que leva a objeção do atendimento passado pro anterior. Pro próximo. Exatamente, desculpa. Pro próximo atendimento. Então, poxa, eu atendi o Neto me trouxe uma objeção muito desafiadora. Aí eu vou atender o João, eu levo a objeção que você trouxe,
nas minhas costas, eu não fiz um reset, e aí isso deixa eu atrapalhar o atendimento com o João, né? Então é muito sobre isso. Eu lembro, inclusive, outra operação que a gente tocou, que tinha muito disso, né? A gente tinha um critério de qualificação que era bem claro, que era, por exemplo, faturamento. O cara tem que faturar pelo menos 100 mil reais por mês, é um exemplo, né? E a gente agendava essas pessoas. Quem podia investir, quem entendia que fazia sentido, a gente agendava. Mas tinha alguns vendedores que chegavam, pô, o cara fatura 100 mil reais por mês. Esse cara aí é desafiador. Esse cara aí já não vai ser tão simples de vender. Criava essa máscara na cabeça, esse bloqueio, e claro, isso confunde, isso atrapalha, na verdade. E ao contrário também, quando um cliente faturava muito ou tinha uma equipe muito grande, a confiança ela ia lá em cima. Então a gente tem que ajustar esse poder na nossa mente inconsciente para também atuar nesses dois momentos, né, João? Exatamente, porque o Neto fala sobre mudar a postura, mudar o tom de voz, mudar tudo isso através da mentalidade. E eu sempre brinco, né? Tem muito essa diferença de, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que ser positivo e tudo mais. Tem que ter resiliência. Não, tem que ter resiliência também, mas não é que é isso. Mas quando a gente fala de venda, a venda é um processo. O processo, ele é 100% racional. As emoções, elas são a venda é uma troca de emoções através de um processo racional. Olha só, a venda é uma troca de emoções através de um processo que é racional, onde eu tenho claro o que eu tenho que fazer ou não. Só que o que acontece? Quando eu falo em toda essa parte de mentalidade para o vendedor se preparar, não é que a mentalidade vai me ajudar a vender, é que a mentalidade me ajuda a me preparar. Quando eu estou pensando positivo, quando eu estou entendendo as questões que eu tenho que entender sobre mentalidade, eu vou estimular o meu corpo a ter diferentes formatos racionais. Então, o tom de voz é racional, eu posso fazer ou posso não fazer. A minha expressão corporal, ela é racional, eu posso fazer ou posso não fazer. Então, quando eu penso e ativo a minha mentalidade para determinado ponto, eu ativo outras coisas que são racionais dentro de mim que vão me auxiliar no processo de venda e vão me ajudar a vender. Perfeito. Então, de novo, venda é um processo racional. É um processo racional que é feito através de uma troca de emoções. Então, a troca emocional através de um processo racional me garante a venda. Porque, cara, o processo é sim ou não. É 1 ou 2, é branco ou é preto. Ele não muda. O processo está lá desenhado. Só que o que muda é a minha percepção, o que muda é o meu comportamento, o que muda é o jeito que eu vou para dentro da conversa, o que muda é o meu tom de voz, o que muda é a minha expressão corporal, a minha postura corporal, tudo isso muda. E tudo isso pode ser influenciado pela minha mente. Então, quando eu ativo ela através de alguns questionamentos, eu levo isso de maneira racional para a conversa para seguir o processo. Boa. E o cara deixa de seguir o processo. Essa é a questão. Quando a mentalidade dele conduz ele para descartar aquele lead do início, ele para de... Ele entende que dentro do processo dele eu preciso adaptar o meu tom de voz à realidade do cliente e fazer um espelhamento, coisa do tipo. Ele não faz. Eu preciso contornar X objeções e se a objeção for essa, eu tenho que falar essa frase. Ele não faz, porque ele tá doido para descartar o lead. Ele já construiu a verdade dele e a partir disso ele deixa de seguir o processo. Você tem uma matriz de objeção. Se o lead falar isso, responda isso. Se o lead falar isso, responda isso. Só que ele tá tão querendo descartar que ele não cumpre. Aí ele para de seguir esse processo e a partir daí o lead é perdido. Aí ele sai disso. Por quê? Porque ele construiu esses filtros e isso é natural, isso vai acontecendo no dia a dia. O papel do gestor é estar sempre trazendo essa galera de volta. Olhando para o que ele está precisando melhorar dentro dessa abordagem dele. Dentro do livro Objeções, ele fala justamente isso, Jay Blunt, né? Que ele fala que a confiança é a melhor forma de se combater uma objeção. Quando você está confiante que esse cara vai comprar, nada é tão forte para combater uma objeção quanto a confiança. Porque O próprio Ethics, que você fez esses dias do Joel J, falando sobre a confiança, né? A confiança no momento de vendas. E, cara, aí o Neto trouxe um ponto, né? Que é muito importante. É você fazer roleplay com o teu time, é você fazer call review ou revisões de chamada com o time, com uma pessoa que é um líder técnico muito forte, que vai identificar isso no dia a dia, vai identificar isso naquele exemplo ali e vai poder pontuar. Porque às vezes a pessoa ela tá num platô ali, ela tá num looping que ela tá fazendo aquilo, ela nem identifica o que ela tá fazendo. Tá tão automático, né? Exatamente, ela tá naquilo ali no dia a dia. E aí uma pessoa que vai ajudar ela, vai ouvir uma ligação junto com ela, vai mostrar, ó, aqui você poderia ter conduzido de uma outra forma, você poderia ter usado um outro exemplo, feito a pergunta de um jeito diferente. Por isso que é tão importante, inclusive levar para outras pessoas do time para também trazer esse feedback. A gente pratica muito isso aqui no Toxino também. Neto, pode falar. Perdão, vocês citaram o Jeb, né, do livro Objeções, assim, eu tenho os 3 principais ensinamentos que eu tirei desse livro. Primeiro, a questão das objeções antecipadas, a antecipação de objeção, e porque ele fala muito que, muitas vezes, na ansiedade de antecipar uma objeção,
o vendedor provoca a objeção. Ele acaba provocando a maioria das Falando objeções. demais e tudo mais. Conversa e tenta criar coisas onde não tem. Esse é o principal aprendizado que eu tive do livro. O segundo principal, ainda nessa mesma linha, é a questão de a maioria das objeções, elas são provocadas pelo próprio vendedor. Muitas vezes a gente, na preocupação de olhar, e aí saindo um pouco da antecipação, é volume mesmo, métrica. Quando a gente olha para todas as objeções que acontecem dentro de uma ligação, a maioria delas poderia ter sido evitada se o vendedor tivesse seguido um processo dentro dessa qualificação, olhando para o outro, olhando necessariamente para o cliente no centro da negociação. Uhum. E por último, é a questão da empatia, né? Que aí, na mesma linha de raciocínio, assim, o quanto dentro desse processo você está preocupado com o cliente, a entender as necessidades dele, a ouvir este cliente, conduzir essa negociação, entendendo o próximo passo. Cada pergunta que você faz na sua qualificação é para ajudar o cliente. Cada pergunta para identificar dor, seja técnica de venda, seja critério de qualificação, seja para vender algo para ele, a gente ouve muito, o vendedor está com medo de ligar, o vendedor não gosta porque ele não confia no produto ou serviço. Vocês citaram ali Bom, João falar isso bastante. o Joel, né? O Joel J, ele fala isso, assim, só não vende quem não acredita no produto e que não acredita nele mesmo. E aí, isso é a maior verdade, assim. Se você acredita no seu produto e confia que a sua ligação é para ajudar o cliente, você vai seguir o processo e entender. Se eu identificar que ele é um perfil de cliente ideal para mim, se eu identificar as dores que eu consigo resolver dele e demonstrar valor para essas dores, ou seja, o como eu resolvo esse problema dele, a venda ela é consequência, porque aí eu passo a gerar valor. Sim. E o resto, a negociação é apenas um avanço para resolver esse problema. Neto, que aula, cara. Muito massa trocar essa ideia contigo. Muito massa trazer todas essas tuas crenças, esse teu campo de batalha para nossa audiência. Fiquei muito feliz porque eu fico muito empolgado quando a gente começa a conectar ideias e tudo mais, porque isso me dá muito tesão, assim. Fico muito feliz, muito empolgado. Cara, a gente tem alguns rituais aqui que é o seguinte... A gente sempre deixa uma sacada para quem tá ouvindo a gente, uma sacada do que a gente tirou desse episódio. Então, eu vou falar a minha sacada, o Matheus vai falar dele, e eu vou pedir para você falar a sua. Não sei se você quer falar primeiro, pra gente não roubar uma sacada tua. Não, mas pode ficar à vontade. É bom que eu aprendo. Vai lá, Boa, Matheus. legal. A sacada que eu quero deixar é converse com o time de marketing, tenha inteligência de dados do comercial para você poder nutrir, enfim, poder ajudar o time de marketing a como se posicionar, enfim, que tipo de cliente eles têm que atingir e tudo mais. Então, com as respostas do time de qualificação, você nutre o teu time de marketing. Às vezes, o que você se posiciona, o que você cria de conteúdo na internet, por um tempo funciona, atinge um tipo de perfil de cliente, mas depois de um tempo não é mais a mesma coisa que você tem que fazer. Você tem que mudar. E aí, usa o que o comercial te traz de informação para nutrir o marketing, para poder se posicionar de novo. Cara, a sacada que eu deixo não poderia ser outra, processo estabelece o padrão, a ferramenta protege o padrão. Olha aí. Ixi, Neto. Ponto. Processo estabelece o padrão, a ferramenta protege o padrão by Neto Moura. Cara, pra mim valeu a pena só essa sacada, ficar 1 hora conversando contigo pra entender isso, sabe? Alguém conseguiu traduzir coisas que eu acredito em uma frase, isso pra mim é muito importante. Neto, Muito bom. qual que é a sacada que você deixa? Minha sacada é... Eu tenho evitado, principalmente nos últimos 4 meses, usar o termo pré-vendedor. Eu acredito que todos somos vendedores. A gente só atua em etapas diferentes do processo. O marketing é vendas, a pré-vendas é vendas, o vendedor é vendas. O próprio CS, ele está vendendo. A gente só está em etapas diferentes. E como o tema é qualificação, a frase que eu deixo, também alterando uma frase minha que eu falei durante anos, o vendedor é o cara das perguntas e não das respostas. Quando você olha para a qualificação, entenda que a função do vendedor é entender. A gente tem que ouvir mais do que falar. Então, aí, a frase final. Ter a pergunta certa é mais importante do que ter a resposta certa. Boa. A gente está treinando os nossos vendedores e pré-vendedores, né? Adaptando aí para a etapa de qualificação, a ter sempre respostas. E eles entram com aquele pitch despejando um monte de coisa. Se você tem as perguntas certas e está realmente focado em entender a necessidade do cliente, baseada nos critérios de qualificação que você estabeleceu e nas técnicas de venda que estão dentro do seu playbook de vendas, a venda ela vai acontecer. Boa. E aí, é uma questão de taxa de conversão. Neto, queria dizer para você e para todo mundo que ouviu a gente que foi um prazer inenarrável te ter aqui, foi um prazer inenarrável gravar esse podcast. E o nosso último ritual é, o convidado ele toca o sino para finalizar. Então, cara, toca com vontade esse sino aí pra gente. Mais um pra conta. Vamos, valeu.